Bem, hoje na nossa rubrica Frente a Frente temos uma estreia com o Duarte Ciopa, que é um querido amigo e também muito querido dos nossos espectadores, porque há muitos anos que faz parte da nossa família, não é? Porque o Duarte, desde sempre que faz televisão, faz rádio e é um comunicador nato. E conhecemos há quantos anos, Duarte? Olá, como é que tu estás? Rita, isso era uma das coisas que eu não queria nada abordar. Mas há quantos anos é que nos conhecemos, se não é? calhar há uns 30. Sim, talvez. Estivemos dois juntos na RTP? Ia começar por aí, tu começaste a fazer televisão na RTP, eu não comecei na RTP, mas em my early ages, ou seja, no início de carreira também passei por lá, e tu na altura fazias o quê, exatamente? Eu entrei e fui trabalhar com o Raul Durão. Entretanto, apresentava uma vez por semana e fazia reportagem. Depois, mais tarde, passei para o entretenimento, fui para assessor do Jaime Fernandes e estive no entretenimento com o Jaime Fernandes e com a Maria João Aguiar. Aliás, foi nessa altura, quando o Jaime Fernandes era diretor da RTP, que eu entrei. Portanto, tu eras muito querida da direção, a João gostava muito de ti. E tu chegaste a apresentar uns programas de grande sucesso lá. Olha, lá sabes o que é que eu ando a fazer agora? Ando a passar alguns desses programas de VHS para digital, portanto qualquer dia ainda mostra aí, porque hoje em dia, na época da internet é o que interessa, não é? É estar na internet. Claro. E não tu tens programas dessa altura? Tens algumas imagens tenho. ainda? Olha, que fazem... tenho programas, eu depois fiz uma alta de coisas, fiz um programa muito giro com o Alexandre Lencastre durante ainda uns anos, que foi o Moda 21. Lembro-me perfeitamente. E eu, como o meu pai nunca me deixou fazer o conservatório e achei sempre que iria ser um excelente ator, entrei ainda em 3 novelas na RTP. Foi A Senhora das Águas e foi mais duas, nem me lembro. Mas hoje vejo e realmente foi o pior ator do mundo. Desisti da ideia logo. És um ótimo comunicador. Mas ator não. Olha, não te acontece às vezes, se calhar, como tens uma presença mais diária, a mim acontece muito, as pessoas conhecem a minha cara, não sabem bem de onde e dizem-me assim, gosto muito de vê-la na novela. E eu digo, não, eu nunca fiz nenhuma novela, porque eu nunca fiz, sou comunicadora, mas fiz algumas incursões como atriz. Alguém se lembra de ti nessa versão do Duarte Ciopa ator, ou não? Não, como apresentador? não. Lembram-se agora, porque a CMTV teve uma novela que eu entrei nos episódios, mas por graça, porque na altura estava a apresentar o programa que era o Separados pela Vida, foi um programa que teve bastante audiência da CMTV, e entretanto eu participava na novela, tive uma participação. E é que as pessoas estavam, eu lembro de ver na novela da CMTV. Mas de resto, a minha vida na RTP foi uma vida muito bonita, foram 16 anos que eu aprendi muito. Trabalhei com os maiores comunicadores que existem, com o Judito Sousa. É uma escola, não é? Zé Rodrigues Santos. Incrível. Uma escola. Nós tínhamos uma preparação ótima. A Carmen de Loures dava-nos aulas de dicção. Uau. Por isso, era tudo perfeito naquela estação. E dali saímos para outras estações. Pois ia-te perguntar isso. Depois avali, tu passaste efetivamente de um canal de televisão muito tradicional, ou o mais tradicional, não é? O canal público, para uma CMTV que tem vindo a crescer desmesuradamente. Ainda estiveste noutros sítios, não foi? Eu ainda tive uns anos, tive 4 anos na SIC. Na SIC. Porque o Manolo Velho lança-me o convite e eu vou para a SIC e estive a fazer o programa ainda da tarde com o Zé Figueiras, que era às 2x3. Exatamente. E foi muito giro. E depois passei para a TVI e trabalhei com a Júlia Pinheiro, que é uma apresentadora maravilhosa. Ou seja, você foi um itinerante. Também não temos muito mais televisões em Portugal, no fundo, já estiveste em quase todas, pelo menos as de peso, não é? Já tive em todas. Depois o Otávio Ribeiro, que era o diretor-geral da CMTV, e o Carlos Rodrigues convidaram-me para ir para a CMTV e tem sido uns anos muito bons, porque temos visto aquela televisão crescer. Pois, eu ia-te dizer isso, a CMTV começou pequenino, começou com algumas vozes de, como é que se costuma dizer, ceticismo, não é? Mas sem dúvida tem firmado os seus créditos e está com altas audiências, tem trazido muitas pessoas de outras estações para si, não é? E tu fazes parte disso, inclusive chegaste a ser diretora adjunto da estação e tudo, não é? Eu tive ali a assessorar a parte da direção de programas durante pouco tempo, mas o que é um facto é que o Carlos e o Carlos Rodrigues, que é o meu diretor-geral, e o Otávio Ribeiro, que neste momento é administrador e é dono da Média Livre, acontece que aquilo é um projeto de ganho. Mas era fácil prever. O Correio da Manhã sempre foi o jornal mais vendido e é o jornal preferido dos portugueses. Logo associar uma televisão àquele jornal era um
um projeto vencedor, e assim aconteceu, porque a CMTV foi a única televisão do mundo que teve uma subida maior de audiências tão repentinamente. Sim, sem dúvida. E a CMTV hoje em dia, toda a gente conhece a CMTV e toda a gente vê a CMTV. E CMTV e CMTV Rádio, não é? CMTV, ou antes, CM Rádio. Agora Existe uma estação de rádio nova onde tu estás presente. precisamente, tem há uns meses só, por isso temos o Correio da Manhã Rádio e, entretanto, temos um novo canal também, que é o Now, e por isso a televisão, a média livre está a crescer em grande, porque tem dado provas de um bom trabalho, tem tido uns excelentes profissionais. Começou, não sei se te recordas, pela Maia e pelo Nuno Graciano, Sim, no entretenimento, e agora no Now tem pessoas, quase todos os canais vamos buscar pessoas que são grandes profissionais, e o Now é outro canal que está a crescer bastante. No teu caso, no Ciopa Convida, tu fazes um bocadinho isto que eu estou aqui a fazer, que é dar a conhecer pessoas, mas de uma forma assim mais emotiva, a Ciopa, que eu acho que tu também tens muito jeito para isso, que é trazer as histórias às vezes mais escondidas ou mais emotivas. Tu adoras fazer isso, não é? O que é que tu gostas mais? Fazer entrevista? Gosto. É das coisas que tu mais É o gostas que eu de mais fazer? gosto, o que eu mais gosto é entrevistar pessoas. Tu não imaginas o que é o prazer que eu tenho 2 dias antes de uma entrevista. Eu gosto de me preparar. Primeiro leio tudo sobre a pessoa, vejo entrevistas e tento fazer uma pesquisa grande. No outro dia faço o apanhado de tudo o que apanhei. E depois, antes da entrevista, faço o esquema todo da entrevista. Por isso, eu sinto-me sempre muito seguro. Eu tenho que aprender com este profissional, porque eu, no meu caso, vai fluindo um bocadinho, mas eu acho que isto também é uma forma de... São entrevistas mais leves, as tuas. São mais leves, de trazer se calhar também o que vocês têm para me trazer e não ser eu a ir buscar. Eu acho que isso também é diferente. E por falar em ir buscar, o teu primeiro convidado, estás a ver como eu faço trabalho de casa, do Ciopa Convida, foi o Tony Carreira. Tony Carreira. Nesse caso, e já que tu me disse que te preparas tanto, foi uma entrevista estratégica, porque nós sabemos que o Tony Carreira suscita muita curiosidade, para que se falasse, para que o teu projeto tivesse mais atenção mediática, ou aconteceu? Há aqui vários fatores. Um deles, é evidente que Tony Carreira teria que ser o meu convidado, porque é das pessoas mais queridas do país. Depois tem uma vida profissional incrível, e a vida familiar, nós sabemos de toda a vida familiar do Tony. Por isso, era uma pessoa que eu queria muito entrevistar. E, além disso, nós somos amigos há muitos anos. E ele prometeu-me. E o prometido é devido, e ele foi o primeiro entrevistado. E realmente aquilo foi um boom, porque o Tony... Eu tenho uma facilidade que as pessoas se abram comigo nas entrevistas e se esqueçam que estão a ser entrevistadas. Isso é tão que eu bom. acho que Sim. isso também é uma forma de eu estar com as pessoas e levá-las a isso. Embora eu também me esqueça muitas vezes que estou a entrevistar as pessoas e estou a viver as histórias das pessoas. Por isso, se calhar, eu me emociono tanto. Houve uma vez o Marco Paulo que me disse: tu és o apresentador que mais choras em televisão. Muitas vezes choras mais que os convidados. Sim. E eu dizia: é verdade, porque eu vivo muitas histórias das pessoas. É evidente que o Tony Carreira foi uma entrevista fantástica. E porque ele também se predispôs a isso. Depois vieram outras. Tu não achas que em televisão hoje em dia as coisas também são mais voláteis? Estás-me a falar de uma entrevista incrível. Não tens pena que tenha, parece que ficou, que foi ali, desapareceu, principalmente por ser rádio, não é? Não te apetece às vezes depois pegar em todo este trabalho que às vezes nós fazemos e, sei lá, criar... E recordá-lo? Sim, ou recordá-lo, ou criar algo mais palpável, fazer uma coisa que seja... Porque as pessoas hoje em dia em televisão parece que as coisas são muito mais rápidas, há muito mais projetos, não é? Como é que tu sentes a televisão hoje em dia, né, no que respeita a... Olha, a televisão... Parece que as pessoas se esquecem mais rapidamente do que há 20 anos atrás. Há 20 anos Completamente. atrás nós falávamos de uma entrevista durante uma semana ou 15 dias. Mas, Rita, nós Não é? tínhamos uma RTP. Hoje em dia temos várias Sim, estações. não era há 20, Depois- isso era há 30. Depois é não assim, Claro. nós que fazemos televisão, outras pessoas mexem com o digital, com as redes sociais, com tudo. E isso tudo leva a que haja muita superposição das coisas. Por isso, se hoje houve uma entrevista boa, amanhã está a haver outra. Se bem que também passam, hoje em dia a televisão e a rádio, etc., também passa para as redes sociais. É inevitável, Sim, não é? passa para as Isto redes acaba por sociais. estar globalizado de uma forma A diferente. entrevista do Tony Carreira durou muito tempo.
Depois há outra entrevista a seguir que vai abafar um bocadinho a entrevista. Eu senti um bocadinho isso, até achei que devia ter feito mais espaçadamente. Porque passado 2 semanas eu faço a Judite Sousa. E a Judite Forte Sousa também. é muito forte, tem uma vida muito forte, é uma das maiores profissionais. Eu gostava que as Também com pessoas uma história em pesada, Portugal, obviamente, precisamente, não é? Sim. mas eu muitas vezes gosto de mostrar ao público o valor que as pessoas têm. E não é só com estes profissionais de mão cheia que nós temos. Eu agora há pouco tempo entrevistei um miúdo de 13 anos, que vai dar, que é o Martim, que já nasceu com a alma de artista, e eu acho que é preciso nós darmos essa... Também buscarmos pessoas e com mostrarmos ao nova público vaga. quem eles são. Embora tenham um peso os nomes das pessoas. Judite Sousa é uma mulher com um grande peso na comunicação, na sociedade, é uma pessoa muito admirada e muito acarinhada pelos portugueses. E eu sabia que as pessoas iam gostar dessas entrevistas, mas muito mais virão, e há E muito, como é que muito tu te mais. sentes assim? Ou seja, a ser entrevistado e não entrevistar? Não Também estás aprecio bem? muito, não aprecio muito. Não. Não, embora eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistado. Principalmente porque sinto que vão entrar num campo que é um campo que eu nunca exponho nas minhas entrevistas, que é o meu campo, o meu mundo, o meu privado. Agora, há pessoas que eu penso, eu não posso nunca recusar uma entrevista à Rita. Eu conheço a Rita há muito tempo Tão e não bom. posso. E tu eras uma comunicadora fantástica, continuas a ser, mas da RTP tu deste provas, eras uma comunicadora fantástica e a RTP adorava-te. Depois foste por outros caminhos, mas eu acho que não podia recusar uma Não, entrevista obrigada, contigo. amigo. Olha, e já que falaste em esfera privada, isto não é uma entrevista para entrar na esfera privada, mas eu acho que Mas podes. tens aqui um tema muito interessante e que foi muito falado há uns anos atrás, que é o facto de teres adotado um filho. Há pouco, em privado, conversávamos que ele já é um adulto, já tem a sua vida, mas foi realmente, publicamente, foste uma das primeiras pessoas que assumiu um filho adotado, sozinho. Eu fui o primeiro pai em Primeiro- Portugal a fazer uma adoção singular. E singular, Por isso o exatamente. Diogo não tem mãe, o Diogo cresceu e viveu sempre comigo, ele tinha 2 anos na altura, quando eu o adotei, e eu acho que essa foi uma das maiores conquistas da minha vida, porque eu confesso que não pensava ter filhos. Tudo aconteceu naturalmente. Eu Ok, estava ainda na é mais RTP, bonito, sim. eu estava na RTP, Aconteceu. foi numa reportagem, porque havia miúdos de rua, e soubemos que havia um miúdo com 2 anos que andava na rua, comia dentro dos caixotes de lixo, dormia nos jones da escada, e recebemos uma denúncia lá na televisão. Eu quis me informar o que é que se passava, até que chego aos vizinhos. Eu nunca conheci a mãe, porque a mãe, mesmo em tribunal, nunca quis aparecer, mas conheci este miúdo e imediatamente, envolvência, não é? Sim, dele. imediatamente agarrei no Diogo e trouxe o Diogo para a minha casa, que depois tive 2 anos no Tribunal de Menores e mais 2 anos no Tribunal de Família. Foi uma coisa que durou bastante. Mas foi das melhores coisas da minha vida, e que no fundo as pessoas acham sempre que o Duarte é maravilhoso para adotar. Não, não pensa isso. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, porque eu estava ao lado de uma criança quando a fui ver. Ela estava em casa de uma senhora, a senhora ligou-me: olha, aquela criança que anda perdida aqui na rua está a comer. E eu cheguei lá e fiz-lhe várias perguntas, embora ele nunca me respondesse a nenhuma, e disse à senhora: olha, eu vou comprar aqui, isto foi em janeiro, eu vou comprar aqui um fato de treino e qualquer coisa mais confortável para ele estar, porque ele não tem roupas nenhumas e tem as roupas todas rasgadas. Eu venho cá trazer isto, e a senhora amanhã fica com o Diogo, e eu peço à assistente social da zona para vir cá. Se não vier, venho cá eu. Mas ela disse-me: não posso fazer isso, porque ele quer ir para o pé dos irmãos e não vai ficar a dormir. Eu sentei-me ao lado dele, normalmente, e perguntei-lhe: queres um brinquedo? O que é que queres que eu te vá comprar? Tudo, como é que te chamas? Nada, nem olhava para mim. Estava a comer sopa e a comer assim um pouco de pão, e nem olhava para mim. E quando eu me venho embora, eu disse: olha, não me ligas nenhuma, nem olhas para mim, eu vou-me embora. Queres ir comigo para a minha casa? E ele olhou para mim e disse: eu quero. Uau! Impactante, fez. E eu agarrei no Diogo. E não foi um processo fácil a nível legal, como tu estavas a falar, e eu acho que isso também, muito eu acredito complicado. que tenha mudado um pouco. Se bem que eu conheço também alguns outros processos Sim. que... Não te esqueces que o Diogo vai fazer. Ora, isto foi há 32 anos. 32 O Diogo anos. vai fazer 34. E como é que é o Duarte Siopa como pai? Ou seja, é diferente Péssimo. daquela imagem que nós temos de ti como profissional? És péssimo, qual péssimo? Sou só. Aliás, os pais Sou e as exigente. mães
os pais e as mães não têm que ser perfeitos. Isto é uma coisa, eu tenho 3 filhos, como tu sabes, e às vezes é um peso muito grande porque nós próprios nos culpabilizamos, devíamos ter feito isto, ou devíamos ter feito assim, ou não devia ter gritado, e não devia ter sido Mas, mais Rita, paciente, faz mas parte tu da ainda vais nossa passear, processo. vais passar por fases ainda complicadas. Sim, sim, a Porque adolescência. o teu mais velho tem agora uma idade já de Tem adolescente, 14, sim. 14, e vais passar por fases difíceis. Olha, que houve uma parte em que o Diogo queria sair e eu prescindia da minha vida para sair com ele. E ia com ele, trazia-o para casa, porque os perigos espreitam. Os amigos, eu digo sempre aos pais para terem muito cuidado e para verem com quem é que os filhos andam e para terem cuidado com as internets. Porque nós temos que estar sempre com os olhos em cima deles. E eu tive alguns problemas, como todas as Sim, como pessoas todos têm, os pais têm, não é? Acho que... mas preocupou-me Mas não te muita arrependes? coisa. Não me arrependo. A única coisa que eu me arrependo às vezes é de ser tão rígido. Eu era muito rígido com o Diogo. Eu era muito, Diogo, tem que ser assim, mas porque também isto tem tudo a ver com uma educação rígida que eu tive tiveste. e que o meu pai teve. Por isso isto vem tudo já de gerações. Mas o Diogo, hoje em dia, é uma criança muito educada. Uma criança, É um com homem 30 e tal muito anos. educado, mas sabes que ele é muito educado, muito querido. Eu continuo sempre a vê-lo como um bebé. Elas dizem, papá, mas eu não sou nenhum bebé. Ó Diogo, mas irás ser sempre o meu Irás bebé. sempre, sim, É o exatamente. meu bebé. Eu ainda sou a bebé da minha mãe e do meu pai, Pois. com 40 e tal, não é? Portanto, eu acho que isto faz parte. Olha, Não Duarte. vais perguntar se eu quero ser avô. Não, eu não quero. Mas não tens que querer, ele é que sabe, não é? Tens é que te aguentar. Já houve aí um vierem susto. criancinhas. Um dia que ele chegou ao pé de mim, Rita, vou-te confessar isto, nunca contei isto a ninguém. Disse, papá, eu acho que a Alexandra está grávida. Diogo, está grávida? Quer dizer que eu vou ser o avô. E ele disse, sim, papá. Diogo, pensa bem. Não sei se estou olha as preparado para separações. isso. Eu disse, Diogo, mas olha, eu não quero olhar para o espelho, não me estou nada a ver ser avô. Pá, eu digo ao meu filho que tu és o tio, pronto. Claro, exatamente. Isso aí não interessa nada. Olha, eu conheço pessoas que já são bisavós e continuam a dizer que são avós, porque têm um ar tão jovial. Isto hoje em dia, há pouco também falávamos sobre isso, os 50 são os 40, os 40 são os 30, e por aí muda. tudo muda. Por falar em tudo mudar, o que é que podemos esperar de ti nos próximos anos, Duarte? Tu continuas a querer manter-te na comunicação, é a tua área. Tens alguns planos para fazer alguma coisa diferente do que na comunicação? Eu digo-te isso porque eu sou assim, mas eu sou muito itinerante, eu gosto de fazer petiscar em muitas áreas profissionais. Ou tu és fiel só ao que fazes e não consegues imaginar-te a fazer nada Olha, diferente? eu muito sinceramente, toda a minha vida eu me imaginei a fazer isto, mas eu acho que já fiz quase de tudo o que gostava. E confesso-te que eu gosto muito deste plano das entrevistas, porque é um lado mais sério. Eu ponho sempre uma grande dose de seriedade e de nobreza nas entrevistas, porque os meus convidados são sempre as pessoas mais importantes e eu recebo-os sempre em estúdio como recebesses da minha casa. Eu tenho muito respeito por eles. E toda aquela preparação, aquela dedicação que eu tenho às pessoas, eu acho que eu demonstro bem no CIOPA Convida. E por isso, eu neste momento não sei o que me espera. É evidente que a vida muda e nós, quando menos esperamos, estamos a fazer outras coisas. Mas o que eu prevejo é fazer estas entrevistas. Eu gosto de entrevistar pessoas. Eu gosto de fazer programas sérios. Já passei aquela Macacada fase. já há muita. Já passei aquela fase. Eu gostei de fazer o Manhã SEB. Fiz o Manhã SEB Sim. várias vezes com o Maia, com interrupções, mas sempre depois com o Maia. Depois estive sozinho e depois voltei a fazer o Manhã SEB. Mas sinto que há gente mais jovem já para fazer esses programas. E esta tática, as pessoas ficaram muito incomodadas de eu ter saído do Manhã CM, mas foi uma tática da direção e foi uma tática muito bem pensada, porque de vez em quando é preciso mexer nos mudar, programas. sim, E é preciso as pessoas fazerem outras coisas e os programas apresentarem outras caras. E eu acho que isso foi muito bom para todos. Mas sentes-te realizado então a fazer Muito, estas entrevistas, muito, não é? muito, E é algo que é para durar. Então, tanta gente que tu conheces e que tu queres conhecer melhor que vai continuando. Sabes que a nossa vida e a vida que eu tive, que passei por tantas estações de televisão, levou-me a conhecer toda a gente. Eu costumo dizer, eu conheço toda a gente. Meio artístico e tenho cultural. tenho uma coisa muito gira. As pessoas vêm à minha casa e eu vou à casa delas. Por isso eu mantive estas amizades. Embora haja gente que esta gente nova, não conheço tão bem, mas acabamos sempre por, nas festas, nos jantares. Você ainda vai a festas, é que os meus filhos são mais pequenos, eu não consigo já ir a festas. Quer dizer, às vezes as pessoas olham para a minha vida e acham, como é em trabalho, acham que eu ando sempre em festa. Não te acontece? Muitas vezes é trabalho que nós andamos. E as pessoas
anda muito em festa. Não, eu nem vou assim tanto. São Embora compromissos sociais ou compromissos compromissos profissionais, sociais, muitas e tu vezes. tens dificuldade em dizer às pessoas não, não vou. Ainda agora houve uma estreia de um filme que eu não tinha tido entrevista, eu não saio nos dias que tenho entrevistas. E disse à Xenica Jardim, ó Xenica, eu não consigo ir. E ela disse, mas tu tens que vir. Eu sei que te devo isso, mas a minha parte profissional não me deixa ir. Porque de resto, eu tento sempre Claro. aceder e ir. Até porque conhecemos também já este núcleo duro também dos profissionais que nos convidam e faz, Claro, é uma e questão de temos que ir, respeito. claro. Olha, para terminar, eu gostava que em poucas palavras, ou nas palavras que sentires, descrevesses a tua carreira até aqui. O que é que tu sentes que é o Duarte Seopa no meio da nossa sociedade e como é que as pessoas te veem e gostavas que te vissem? Olha, o Duarte Ciopa é igual a quando era miúdo. Foi um sonho que eu consegui realizar, porque eu gostava de comunicar e esse sonho eu consegui realizar. Acho que as pessoas olham para mim com muito carinho. Eu tenho recebido mensagens, há mensagens então que eu não vou esquecer mais. E gosto de andar na rua e que as pessoas falam comigo. As pessoas pedem sempre desculpa por me incomodarem, não me incomodam nada. Eu também digo sempre isso, não é? Se Eu nós temos gosto. esta visibilidade, é E abraçar eu sou uma pessoas que nos pessoa de abordam. afetos. Eu gosto do abraço, gosto do beijo, sempre fui assim. E não há nada melhor que as pessoas da rua reconhecerem o nosso trabalho. Porque a minha grande preocupação toda a minha vida foi trabalhar para o público e satisfazer o público. Eu, quando estou a preparar-me para uma entrevista, eu penso sempre naquilo que o público quer saber, não naquilo que eu quero saber, porque muitas vezes eu já sei tudo. Quantas pessoas eu não entrevistei que já conhecia a vida delas. Sim. Mas eu tenho que sempre pensar no público e a minha vida tem sido dedicada ao público e quero continuar que seja assim. Duarte, então se gostas de abraços e de beijinhos, vou terminar esta entrevista com um grande Olha, abraço e um grande Que beijinho. bom! Ai, que maravilha! Que Foi, bom, é muito foi bom estar ótimo e contigo. espero rever-te mais vezes. Isto às vezes a nossa vida também acaba por ser tão corrida que vemos nestas ocasiões, mas pronto. Só uma mais coisa que eu vale não assim. percebo. Sabes o que é? Porque é que ela está mais gira que eu. Está Olha, sempre na queres que mesma. eu te diga qual é a minha cabeleireira? Está sempre linda, linda. Obrigada, Olha, Duarte, obrigada. muito obrigado, Rita. E assim ficámos com o Frente a Frente no Fama e Fofoca. Espero que tenham gostado e a partir de agora não se esqueçam, vai ser mais regular conhecer pessoas como conhecemos o fantástico Duarte Seopa. Um beijinho e até à próxima entrevista.